Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Luísa, eu tenho 17 anos e eu sou a criadora daqui do Ajuda Quem Estuda. Então, bora lá pra mais um vídeo sobre repertório pop, bora lá! I know how I'm gonna survive my mom's pageant season. She already started her diet. Already? Dumpling, the other side. Oh, okay, darling, just grab my ankles. Okay. Oh, God. My name is Willadine Dixon. Hey, Willadine. Hi, Bo. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Most people call me Will, except for my mom, who calls me. Dumpling, I can't be late. This cannot exactly drive itself. Being a bit of a celebrity around here meant that she was too busy for me. You've got a hole in your left, by the way. What? Oh, she didn't listen to me. This must be your daughter. That's my daughter's best friend. This is my daughter, Willadine. Okay. And that's when I decided enough was enough. I know that look. What's going on? I think I'm gonna sign up for the pageant. It's gonna be like a protest in heels. Willadine Opal. Hey y'all, if you're signing up, I am too. Wait, no, I'm not the Jonah Arc of Fat Girls. This is gonna be so much fun. Totally fun. Pageants are harder than you think. I'm Rosie Dixon's daughter. It runs in my blood. We really have to play to our strengths. My strengths are hula hoop and I could tap dance. He is high and mighty. No, stop it. I think I know where we can get some help. What is this place? It's the closest thing you can get to Dolly Parton around here. Oh, wow. Dumpling, I don't understand. Why are you doing this? It's a protest. We're trying to make a point. Willadine Dixon, I think you're beautiful. To hell with anyone else who's ever made you feel less than that. There's nothing in the rules that says big girls need not apply. Bom, o vídeo de hoje é sobre um filme original da Netflix. Inclusive, Netflix, me patrocina, nunca te pedi nada, já tô fazendo propaganda demais pra plataforma de streaming de vocês. O filme se chama Dumpling, ele é de 2018, é uma comédia dramática. O tempo de duração é de 1 hora e 50 minutos e a classificação indicativa é para 10 anos. Bom, pessoal, quanto aos temas, eu consegui extrair 7 temas e eles são todos voltados meio que para a mesma problemática que é a estética na nossa sociedade atual. Então, bora lá, sinopse? Bora lá. Eu vou colocar aqui, tá? Como eu sempre faço, então acompanhe. Willadine Dixon é uma jovem acima do peso e bastante confiante com o próprio corpo, apesar de não ter o respeito da sua mãe, uma ex-miss. Quando se apaixona pela atleta Bo e começa a ter inseguranças, Will decide entrar num concurso de beleza como forma de protesto. Então, esse filme é bem importante e eu acho melhor a gente falar um pouquinho mais dele, então acompanhe. Então, pessoal, como eu havia lido na sinopse, esse filme ele fala sobre a história da Willadine Dixon, que é uma adolescente gorda que sofre muito preconceito por conta disso. Ela foi criada pela tia dela, a Lucy, que é a irmã da mãe da Will, a Rosie, e a Lucy ensinou quase tudo que a Will sabe e apresentou várias coisas para ela, como a cantora favorita da Will, que é a Dolly, e a melhor amiga dela, que é a Ellen. Então, a Will ela é muito apegada, assim, à tia dela, só que ela acaba falecendo e a Will sofre muito mesmo por conta disso. E daí ela tem que ficar tentando se aproximar mais da mãe dela. Só que a mãe dela sempre foi muito focada nas histórias tipo de desfiles de beleza, porque ela era Miss, ela foi uma Miss quando ela era da idade da Will no Texas. Então ela continua a vida dela inteira focada nos desfiles e sempre ajudando nisso. A Will ela trabalha numa lanchonete e ela é colega de trabalho do Bo e ela acaba se apaixonando por ele. E ele também é apaixonado por ela, mas ela se sente muito insegura por conta disso, porque ela acha que ela não é suficiente, porque tem tanta gente bonita, como é que o Bo vai gostar dela, sabe? Tipo, eu que sou gorda, como é que ele vai gostar de mim? Então ela começa a se sentir muito insegura e ela começa a revirar, assim, as coisas da tia dela, que eram caixas, assim, já que ela tinha morrido, ela começou a revirar algumas caixas e achou uma carta da tia dela, que tinha uma inscrição
para um concurso de beleza no mesmo ano que a mãe dela participou. E só que ela não se inscreveu e a Will falou assim, não, eu tenho que, tipo, fazer isso por ela, sabe? Se ela não tentou, agora eu vou tentar. E daí ela foi lá, tipo, enfrentar dúzias de meninas com o corpo estereotipado, sabe? Magras, altas, com os cabelos lindos e perfeitos. E ela foi lá e falou assim, não, tipo, não pode ser só elas que devem participar, eu também posso. Então ela foi lá, se inscreveu. A mãe dela ficou meio assim, mas ela teve que assinar o papel lá pra Will participar. E ela falou assim, não, eu vou protestar, não pode ser só gente com um corpo perfeito, digamos assim. E daí, nisso, ela acaba atraindo outras meninas, outra menina gorda, que era a Millie, e uma outra menina que era, tipo, meio roqueira, meio gótica, agora eu esqueci o nome dela, mas enfim. Ela acaba atraindo elas, e elas começam a, tipo, protestar juntas. A Millie, na verdade, o sonho dela sempre foi participar do concurso, mas a mãe dela nunca tinha deixado. Na verdade, a mãe dela não sabia que ela estava participando, mas a Millie falou assim, não, se a Will pode, eu também posso. E daí, nisso, elas começam a, tipo, treinar, digamos assim, pro desfile, né? E elas buscam até por ajuda de drag queens, que eram amigas da tia da Will. E daí essas drag queens ajudam elas e tal, e elas ajudam elas a fazer os shows de talentos, a serem mais desenvoltas. E daí é basicamente essa história do filme, é bem legal. Eu não vou dar tantos detalhes, porque se tu não assistiu, eu acho que seria bem legal se tu assistisse, porque eu acho que não seria tão interessante eu só falar a história aqui, eu acho que é melhor tu assistir. Então, bora falar dos temas. Então, pessoal, como eu havia dito, eu consegui extrair 7 temas, então bora lá falar um pouquinho mais deles, tá bem? Culto à aparência no mundo contemporâneo. Bom, como já é de se saber, né, tem sempre esse culto à aparência na sociedade em que a gente vive, não pode ter estria, não pode ter celulite, tem que ter a cinturinha definida, não pode ter gordura localizada, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E eu acho que esse filme, ele meio que tenta quebrar esses estereótipos, porque a Will, ela era gorda, ela sofria bullying, sofria preconceito, mas ela não se deixou abalar por isso, ela não falou assim, nossa, eu vou ficar magra, eu vou fazer mó exercícios e fazer dietas isso e aquilo pra ficar magra e tentar me encaixar num padrão. Ela falou assim, não, eu amo meu corpo do jeito que ele é, eu tenho que mostrar isso pras outras pessoas, tipo assim, eu tenho que fazer a diferença. Então ela foi lá num concurso de Miss, que é um concurso que tenta cultuar a aparência perfeita, que todas têm que ser magras, tem que ser, tipo, tem que caber nas medidas. E ela falou assim, não, eu vou participar, não tô nem aí, eu tenho o meu corpo e o meu corpo é suficiente pra isso. E ela foi lá e quebrou com esse culto à aparência estereotipada. O culto à padronização corporal no Brasil. Eu acho que eu já meio que falei isso no outro tema, né? Porque as meninas do concurso de Miss, elas tinham todo o corpo padrão, sempre com as mesmas medidas, assim, tipo, todas altas, todas bem magras, enfim. Daí a Will falou assim, não, vou quebrar com esse padrão, tanto que outras meninas entraram no concurso por conta dela, sabe? Porque se não fosse pela Will, elas não teriam entrado. A prática de bullying nas escolas do Brasil. Então, a Will, ela sofria muito bullying por conta do peso dela, né? Sempre ficavam chamando ela de gorda, de balofa, disso, de aquilo. Até a mãe dela chamava ela de gorda, porque assim, dumpling, pra quem não sabe, é como se fosse tipo uma pessoa pequena e gorda. Só que traduziram como fofinha, só que no caso é tipo como se fosse gordinha, gorda. Eu não sei nem como é que daria pra traduzir, mas enfim. Então ela sofria preconceito até mesmo dentro de casa, ela sofria bullying mesmo dentro de casa, só que claro, eu tô falando do bullying nas escolas do Brasil. Então ela sofria bastante bullying dentro da escola, a Millie também, e até que a Will não se importava tanto quando ela era a pessoa que sofria, mas quando ela via que outras pessoas sofriam, como a Millie, ela tentava, tipo, de tudo pra fazer com que as pessoas parassem de fazer aquilo, de fazer bullying. Gordofobia no Brasil. Eu acho que tá meio que no mesmo âmbito, né? Todo mundo que fazia esses comentários em relação ao peso, tanto da Will, quanto da Millie, quanto de outras pessoas,
era por conta da gordofobia, né? Porque assim, eu, sinceramente, eu não vejo sentido em gordofobia no Brasil. Porque assim, ai, tem que ter o corpo do verão. Eu acho que assim, o corpo do verão é tu ter um corpo e estar no verão. Eu acho que não tem que ser um corpo idealizado, né? Eu acho que cada pessoa tem seu próprio corpo, cada pessoa tem o seu próprio biotipo, então não dá pra querer impor nas pessoas um padrão que é totalmente inacessível pra algumas pessoas. E a Will quebra com tudo isso porque a Will é perfeita e eu tô dizendo, assista o filme. Entre a saúde e o preconceito, o problema da obesidade e do sobrepeso no Brasil. Então, pessoal, pra quem não sabe, obesidade é um problema, mas sobrepeso não é. Por quê? Porque assim, a obesidade ela tá ligada a muitas doenças, tipo doenças cardiovasculares e pressão alta, enfim, outros problemas, mas o sobrepeso não tem nada a ver com isso. Tem muita gente que tá acima do peso e que é muito mais saudável do que uma pessoa que é magra. Só que tem muita gente que é gorda, por quê? Por conta de genética, por conta de problemas hormonais, como o problema na tireoide, tem o hipotireoidismo, também problemas por conta de medicamentos que fazem com que a pessoa engorde, tipo anticoncepcionais. Então, o sobrepeso não pode ser visto como uma coisa, tipo, que uma pessoa gorda é uma pessoa que não é saudável, uma pessoa que só come porcaria. Não, é uma pessoa normal, como qualquer outra, que pode ser 1000 vezes mais saudável do que uma pessoa magra, mas é por conta de alguma coisa, principalmente casos de genética, né? Limites entre a estética e a saúde. Bom, tem gente, tipo a mãe da Will, que ela sempre queria caber no mesmo vestido, desde quando ela foi Miss, ela queria sempre caber no mesmo vestido. Então, quando chegava perto dos concursos, ela fazia umas dietas muito malucas, às vezes ela ficava quase sem comer, por conta disso, dela querer entrar no vestido, só que, cara, tinham passado muitos anos, então, tipo, o corpo da pessoa, ele vai mudando com o tempo, então não dava pra ela tentar sempre ficar cabendo no mesmo vestido, então ela fazia essas dietas malucas, então não era só por conta da estética, isso tava afetando a saúde dela, né, tanto física quanto mental. Desafios para a proteção da LGBT no Brasil. Eu não sei se dava pra usar, mas eu acho que dava, porque assim, o pessoal que era as drag queens que ajudaram a Will e as amigas dela, eles ficavam dentro de um bar que era meio que tipo escondido, porque se tu visse de fora, não dava pra dizer que era um bar LGBT, um bar com drag queens, com gays, lésbicas, enfim, porque era um bar escondido, porque as pessoas LGBT, elas têm medo de se exporem pra sociedade, de sofrerem preconceito. Então, eu acho que por conta disso, o bar era afastado. Então, eu espero que vocês tenham gostado dos temas, eu espero que tenha sido claro, porque eu acho que ficou meio estranho, mas enfim. Espero que tenha sido claro, então fiquem aí com um exemplo de redação, de introdução. Então, pessoal, eu escolhi o tema O culto à padronização corporal no Brasil e a minha introdução ficou assim. No filme estadunidense Dumpling é retratada a vida da personagem Willow Dean Dixon, uma adolescente gorda que, por estar com sobrepeso, sofre preconceito vindo de seus colegas e, inclusive, de sua mãe, uma ex-miss. Isso ocorre até que, em determinado momento, Willow Dean decide participar de um concurso de beleza como forma de protesto. Não longínquo do ambiente ficcional, tem-se a busca pelo corpo perfeito consolidada nos valores culturais brasileiros, fazendo com que boa parte da sociedade esteja sempre em constante cobrança para alcançar os padrões de beleza estereotipados. Assim, as exigências de beleza estabelecidas estão associadas a uma identidade nacional de forte culto à padronização estética, não promovendo a diversidade de belezas. Então eu usei o filme Dumpling, para exemplificar o tema, e os meus 2 argumentos foram que essas exigências de beleza estabelecidas estão associadas a uma identidade nacional de forte culto à padronização estética, e o outro argumento foi que não promove, assim, a diversidade de belezas. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui se vocês já tinham pensado em usar dumpling dessa forma na redação de vocês, tá bem? Um beijo e até o vídeo da próxima semana. Tchau, tchau!